Olá, olá, sejam muito bem-vindos de volta. Estamos na terceira parte do programa. Hoje terminamos a tarde com poesia, na companhia da nossa querida Alice Neto de Sousa. Alice, muito bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde. Bons olhos já vejam, mulher. É verdade. Vim cheia de cor. Cheia de cor. E isto tudo desperta-me aqui uma grande curiosidade. O que é que se passa? O que se passa é que venho falar de paisagem e achei que faria todo o sentido também tentar espelhar isso dentro também da paisagem que nós somos quando passamos pelos outros. Eu uma vez conheci uma rapariga que dizia que gostava de ser como se fosse uma instalação artística ela própria. Eu normalmente venho mais discreta, mas hoje, como venho falar das paisagens infinitas, quis também dar algo visual às pessoas. É só isso. Ou seja, é aqui o Miyakoto a mexer na tua identidade, também podemos dizer, a tua identidade visual? A influenciar. A influenciar. Ou seja, eu depois tento também emanar um pouco os poemas, as paisagens e os temas. Ou seja, isto é só... Daqui a pouco já vou de pijama. Ui, eu gosto, não é? Completar a criatividade. Muito bem. Mas para hoje trazes-nos então... É verdade, a Alice fez anos na semana passada, então está de parabéns. Obrigada. Não podia deixar passar. Muitos parabéns em nome de toda a equipa do Bem-vindos. Alice, vamos então perceber o que é que nos trazes hoje e porquê Miyakoto em especial? Então, o Miyakoto, e tenho pensado muito nele nos últimos tempos, pela questão do sabor que ele traz às palavras e como também reinventa e pensa em palavras diferentes. E eu quis trazê-lo porque identifico muito nisso na poesia. E até foi difícil, que isto foi um exercício que eu fiz, de ir procurar todas as obras de poesia de Miyakoto. Tem aqui o Tradutor de Chuvas, Reis de Orvalho e outros poemas, Vagas e Lumes, e depois eu escolhi Idades, Cidades e Divindades. Mas se quiserem até saber de uma forma curiosa, para o tema escolhi este livro, mas gostei muito de ler o Tradutor de Chuvas, porque lembrou-me um dos primeiros livros que li do Miyakoto, que é o Jesus Além, e ficou-me completamente na cabeça as palavras e a parte sinestésica da leitura. Aquilo é poesia, para mim, pura, mesmo quando é prosa, por assim dizer. Por isso é que trago o Miyakoto. Ok, Miyakoto, inclusive, fez-nos uma visita aqui pessoalmente, meteu o estúdio todo a tremer, porque... Mas é assim, não foi ele, fomos nós, não é? Sendo a personalidade que ele é e o que ele representa, andávamos todos aqui. Mas o homem, numa simplicidade, chegou aqui com o seu saco, os seus chinelos. E ele assim, ok, boa tarde, muito simpático, muito humilde. Depois é isso, não é? Quando estamos diante de figuras como estas e percebemos que há muita simplicidade aqui, nós é que temos esta visão. Mas eu acho que a sociedade também põe-nos um bocadinho nessa posição. Mas eu, dentro daquilo que é a leitura, que também me aproxima ao Mia, se puder chamar Mia, né? As confianças, né? Não, mas eu acho que o Miyakoto também passa essa também, principalmente na escolha das palavras. Eu sinto que todas as palavras que ele normalmente utiliza, que é um exercício que eu também costumo fazer, de escolher as palavras que quero utilizar, são todas muito quentes, quase nos dão um abraço, que depois, quando o vemos, dá uma sensação de familiaridade. Não é? Eu estar aqui a dizer o Miyakoto, de tanto ler, de tanto ouvir e escutar... Dentro de todas as suas valências, também dá-nos esta proximidade. Também acho isso. Muito bem. Então trazes 3 opções. Exatamente. Do livro Idades, Cidades e Divindades. Que a primeira, no caso, é Condenação. Vamos começar condenados. Vamos. Bora. Cansado de poesia, o poeta levou os seus poemas para junto de um rio. Queria rasgar os versos, um por um, dilacerar a palavra, truncar a ideia, desfibrar o coração. Para o fim da poesia procurou um rio que não tivesse nome. Teria que ser assim, junto a um rio sem nome. Nele afogaria a letra, dissolveria a tinta, liquefaria rima e metáfora. Andou, cirandou, mas onde quer que corresse um fio de água, fluía junto um nome, como se toda a água nascesse da palavra. Deu a volta ao mundo, chegou onde não havia mais mundo. Em nenhum lado figurava o inanimado riachinho. Cansado, o poeta regressou à sua aldeia e reincidiu na sua inicial angústia. Ali, no pequeno ribeiro de sua terra natal, ele sentou o seu desespero e decepou os cadernos, desmembrou a escrita e afogou os papéis, até que deixaram de respirar.
Chegou-se um peixe e de um golpe comeu um verso. No seguinte instante lhe cresceram asas e o peixe soltou um vôo de garça para ganhar os vastos céus. Dos papéis que restavam em suas mãos emergiu um braço de mulher que em dissolvente carícia por sonhos o fez viajar. Nessa noite, de regresso a si mesmo, o poeta escreveu derradeiros versos para matar de vez a poesia. Acedeu por fim à pequena morte do sono, desconhecendo que, mesmo adormecido, dentro de si, seguia fluindo o único rio sem nome. Ok. Parece uma história. É uma história. Parece, é uma novela. Completamente. É assim eu lembro-me quando eu estava a tentar ler, porque é suposto eu fazer assim uma grande declamação, mas isso faz-me sempre lembrar o contar uma história a uma criança ou a um adulto, porque os adultos também são crianças que cresceram. Mas faz-me lembrar assim uma história assim meio cansado da poesia. O poeta decide, faz-me sempre dar este ritmo de... Uma intuação quase num conto. Sim, exatamente. E acho isso interessante, porque depois agora comecei pela poesia, mas ainda vou, e já li Jerusalém, mas quero agora entrar também dentro dos contos de Miyakoto, e acho que foi aqui uma pequena quase como um aperitivo para aquilo que também é a escrita do Miyakoto, para além da poesia ou também dentro de outras formas de poesia. E este poema, dentro daquilo que são as paisagens e os seus infinitos, faz-me pensar um bocado desta ideia de que às vezes o poeta cansa-se das palavras, de usar as palavras. Porque nós conseguimos estar a olhar para uma imagem e ser tão difícil, nós passamos para o papel, que dá-nos vontade quase de pegar na água, afogar as palavras e que elas quase se transformem e saltem daquilo que são os versos, o papel. Então as paisagens infinitas fazem muito pensar como às vezes nos é difícil nós conseguirmos passar para as palavras aquilo que nós vemos, como pessoas, como poetas, mas aqui a pensar mesmo especificamente na escrita. É bem desabafo aqui. Bem, é aqui uma sequência de acontecimentos. É um completo desabafo, né? Ele está ali, está cansado da poesia. Depois há ali a questão do peixe que ganha asas. Sim. É como se já se tivesse visto livre. Não é? Exatamente. Se tivesse libertado da questão, mas... De estar ali preso na palavra e ganhou força. E mesmo aquelas... E achei bastante interessante estas imagens visuais que vêm também da poesia, em que mesmo as folhas que lhe ficam na mão, que ele depois não afoga e não as atira no rio, ganham força num braço de uma mulher que de repente dá uma carícia. E acho tudo isso bastante interessante, porque fala muito daquela dificuldade do poeta de, apesar da palavra ser a obra-prima também, de, se formos escrever, se formos dizer, a palavra dita tem a vantagem também de ser dita e podermos dar a intenção que queremos dar, mas efetivamente às vezes existe este incómodo de, não há palavras suficientes para pegar e dizer aquilo que eu quero dizer, do que eu estou a sentir e daquilo que eu estou a ver. As paisagens têm essa profundidade. Muito bem, sim senhora. Uma bela interpretação aqui deste pequeno, pequeno e longo poema, que realmente dava aqui uma curta-metragem na boa. Completamente. Nós conseguíamos fazer. E tu tocaste na questão do entrarmos na cena e visualizarmos e criarmos imagem. Eu estou constantemente nesse registro e eu, inclusive, consigo ver ali o Mia afogar as palavras. Exatamente, mas é giro, não é? Porque faz-nos viajar também. Mas eu acho que nós nunca pensamos o poeta nessa perspectiva também. Sim. E o pobre coitado do poeta acabou por adormecer, mas dentro dele continuaram a fluir os poemas dentro dos rios que ele próprio sem nome. Tem uma mensagem engraçada. Pois tem. Vamos para o segundo. O poeta. Sabes quando eu vi este... Não, era o meu poema. Não, eu não pensei que fosse o teu, mas fiquei assim... Isto é-me familiar, este título. Este título é-me familiar, apesar de não ter nada a ver aqui o conteúdo, mas puxou-me para aquele grande momento que nós tivemos aqui. Qualquer dia temos que fazer um Remember. Não! Temos sim, Alice, do poeta. Porque... Sem dúvida, porque não? Tocou imensa gente, continua a tocar. Eu continuo a receber mensagens por tua causa, então o poeta tem que voltar aqui. Mas vamos para o poeta de Miyakoto. Exatamente. O poeta não gosta de palavras. Escreve para se ver livre delas. A palavra torna o poeta pequeno e sem invenção. Quando sobre o abismo da morte o poeta escreve terra,
Na palavra ele se apaga e suja a página de areia. Quando escreve sangue, o poeta sangra, e a única veia que lhe dói é a que ele não sente. Com raiva o poeta inicia a escrita como um rio desflorando o chão. Cada palavra é um vidro em que se corta. O poeta não quer escrever, apenas ser escrito. Escrever? Talvez. Apenas enquanto dorme. Ok. O poeta não gosta de palavras, agora começa logo de uma forma. Sabes que existe aqui outro poema que eu achei muito interessante, que é o Silvestre e o Idioma. E isto até é estranho um poeta dizer o poeta não gosta de palavras. Pois. Não é bem que os poetas... Falo por mim também, não vou agora... Mas não é que não se gosta das palavras, é que é mesmo muito difícil pegar numa palavra e transpor aquilo e traduzir, usando aqui um bocadinho do título Tradutor de Chuvas, e traduzir aquilo que nós estamos a ver. E por isso é que eu gosto do Miyakoto em particular, porque ele consegue, através das palavras que ele inventa, que é o poema Silvestre e o Idioma, em que de repente estão ali num diálogo, ele pergunta: mas porquê estás a inventar palavras que não existem? É porque realmente a realidade precisa disso. E eu lembro-me só assim, um pequeno... não é bem uma história, mas há muito tempo atrás eu estava a escrever um poema e estava ali certa que estava ótimo. Mostrei a alguém e tinha escrito a palavra vulcónicas. E a pessoa que estava ao meu lado disse: olha, sabes que vulcónicas não existe? Eu pensei: não existe? Depois fui pesquisar. Pá, realmente não. Mas eu pensei, mas é essa palavra que espelha claro. A gravidade, porque depois o vulcânicas, não era bem... Eu depois estava a falar de amor, o amor como uma lava, o vulcão, era um sentimento vulcânico, era vulcânico, tinha esta gravidade. E o Miyakoto dá-me esta quentura Sim. de quando estou a ler, de tentar também perceber a parte mais sinestésica daquilo que ele também está a tentar passar, porque os verbos que ele utiliza... A forma como ele conjuga as palavras, escolhe as palavras, dá-nos mais uma camada para além da realidade que nós estamos habituados. Claro que a palavra é muito importante e precisamos da palavra para escrever, mas efetivamente... Mas não gostam propriamente? Gostamos sim. No entanto, há necessidade de... Às vezes na palavra dita é mais prático fazer isso. Se eu quiser dizer a palavra, às vezes num tom mais calmo, consigo transmitir a ideia também de calma dentro da palavra... Mas na palavra escrita, principalmente, eu sinto que às vezes é difícil passarmos a imensidão das imagens que acabamos por nos cruzar. Tanto que ele até diz aqui, o poeta escreve a palavra terra. Mas quer dizer, é uma palavra, está ali. Uma palavra, sim. Preso dentro da palavra está a sensação que nós sentimos. E cada uma das sensações vão ser diferentes consoante a nossa experiência à terra. Se calhar alguém que estava habituado a mexer na terra vai pensar vai lembrar pomares e por aí. Outra pessoa vai ter uma sensação mais nos pés, Sim. porque os poemas também nos levam para algo. As palavras trazem-nos essas realidades que nós tentamos captar e trazer para dentro do verso. Essas paisagens infinitas que nós tentamos condensar e que, volta e meia, se diluem um pouco. A imagem fica um bocado mais desbotada daquilo que é a realidade inicial. Sim, senhora. Eu hoje nem estou a conseguir comentar porque a Alice está tão alegre. Gosto muito de Miyakoto. Sim, mas consegues trazer também esta interpretação muito clara que ajuda imenso o leitor, não é? Porque o que é que se vê? A poesia ela já nem é tão conforme o antigamente. Não é? Ela vai trazendo uma linguagem também mais prática, mais simples, mais acolhedora. E daí o gostares de Miyakoto também, porque eu também gosto. É simples de se ler e fácil de se perceber. Mas sim, vamos passar para o último. Bem pequenino. O último é pequenino e cá vai. É pequenino, mas é gigante na sua densidade. Na sua densidade, não é? Olhou a paisagem e seus infinitos. Depois de inspirar fundo, perguntou: a imagem está ótima, mas não tem legendas? Isto é um bocado a nossa atual sociedade em que nós estamos muito habituados a ter uma legenda por baixo de quase tudo. E há paisagens tão imensas que não é possível nós conseguirmos traduzir. E vamos continuar a ter esta dificuldade. Eu lembro-me há muito tempo atrás de ter visto um filme em que estava ali e falava da imagem, mas já a imagem fotografada, em que diziam, ou fotografada ou pintada, e que dizia: mas como é que a fotografia ou a imagem de um quadro pode parecer triste sem que nesta imagem haja uma pessoa triste dentro de um quadro?
E eu penso muitas vezes nesta ideia que nós olhamos e vemos nas paisagens aquilo que nós temos dentro de nós. Se nós tivermos tristeza, vamos olhar a tristeza. Se tivermos saudade, vai levar a saudade. E mesmo quando estive na Gulbenkian há pouco tempo e vi um quadro, às vezes as imagens podem não nos dar uma legenda automática, mas se começamos a pensar e de uma forma mais quase semiótica começamos a dar um significado àquilo que estamos a ver, o que nós nos apercebemos é que de repente temos uma relação com aquele quadro. Eu vi um quadro que tinha um rapaz com umas cerejas e de repente começaram a contar a história. A forma como aquele rapaz depois teve um final um bocado mais triste e até as cerejas me pareceram mais vermelhas, de repente, de olhar. E isso tem a ver também com como é realmente imenso nós tentarmos pegar numa paisagem e dar uma legenda. A legenda está sempre a mudar. Então, é assim a forma... Ou seja, convém cada um criar a sua legenda também. Completamente. É a questão da interpretação. E a questão da interpretação, de nós colocarmos a nossa posição dentro desta... Nós podemos estar aqui as duas a ter esta experiência. Se formos as duas, de repente, a seguir escrever um poema, vai ser dois poemas... completamente diferentes. Da mesma realidade e da mesma paisagem. Por isso, a mensagem deste tema, no geral, é esta, é que as paisagens são infinitas, temos a palavra e podemos usá-la para tentar transpor, mas realmente, às vezes, as paisagens são mais interiores e estão dentro de nós. E precisamos de mais tempo para, como poetas, conseguir pintá-las. Ok, uau! Agora que falaste da questão das legendas, hoje em dia é tudo legendado realmente, tudo, por questões de inclusão também. Sim, claro. Aí... De inclusão, mas há muita gente também a tornar-se preguiçosa, que agora só vive e depende de conteúdo legendado. Mas tu deste um spoilerzinho aqui, que deu uma pulgazinha atrás da orelha, a quentura do amor, um poema que eu estou a escrever, que eu fiquei assim, mas o que é que vem aí, Alice? Não espero poemas de amor. Olha, os poemas de amor ficaram... Ainda por cima fiz anos... Mentira, vou continuar a escrever poemas de amor em privado. Recentemente até escrevi um que era o Sunscreen, que falava sobre saudade e gostei muito de escrevê-lo, por acaso. Que fala que somos arquipélagos dispersos. Também está um bocado ligado às paisagens, mas não, agora... Eu fiquei presa, eu pensei assim, será que vem novidade? E nós ainda não fomos... conotados com isso? É só mesmo. É paisagem. Agora fiquei um bocadinho encabulada. Não, mas o amor estará sempre presente dentro das suas diferentes formas na poesia. Até porque todos os poemas eu faço quase também de um lugar de amor, de certo modo. Ok. Ok, Alice. Obrigada. Obrigada. Espero que o Miyakoto tenha visto essa nossa apresentação do seu trabalho. Caso não tenha visto, também estamos sempre ali na RTP Play. Pode rever esta nossa conversa, esta nossa partilha, não é? Que a Alice teve aqui e muito bem a partilhar estes 3 poemas deste grande autor moçambicano, mas com impacto a nível mundial muito grande. Alice, muito obrigada. Obrigada. Fico muito feliz por ter-te aqui de volta. Eu sei que não é fácil para ti. É tranquilo. Sim, mas sei que não é fácil, não é? Também tens muita coisa para fazer, mas continuares a nos brindar com a tua presença e com o teu trabalho é de louvar. Obrigada então, por me receber. Já sabes, bem-vindos à tua casa. Estamos muito felizes com o teu regresso. E sempre que quiseres voltar, por favor, volta. Com ou sem poemas de amor. Com ou sem poemas de amor, de amarelo ou de preto e branco. És muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Alice. Muitos beijinhos e até breve. Até breve.